Bom, a minha maior preocupação para ele, no caso dele, era comida, porque lá ele comia comida brasileira, na creche brasileira, que eu recebi o cardápio e, gente, é muito bom. O primeiro requisito, que quando eu fui colocar ele na escolinha brasileira, foi a alimentação. Para quem não sabe, eu me formei em nutrição no Brasil, mas eu não estou exercendo aqui no Japão, mas eu sempre me preocupei com a alimentação desde que eu estava grávida, muito antes, né, de eu estar grávida, mas assim, quando eu estava grávida do Felipe, eu sempre me preocupei, porque eu acredito com todas as minhas forças, né, por mais que eu estudei, e mesmo se eu não tivesse estudado, eu acredito que a alimentação, ela tem sim o papel na formação, no desenvolvimento, no crescimento da criança. Então eu sempre levei muito a sério, desde quando eu estava grávida, desde quando estava amamentando ele, levei a amamentação muito a sério, amamentei ele até os 2 anos. Quando ele começou com as papinhas também, eu levei muito a sério. Eu sempre procurava colocar os diversos, né, diferentes alimentos, é claro, não em excesso, para não confundir o sabor dos alimentos, para ele já se identificando os alimentos. E desde que ele começou a comer a comidinha normal também, eu sempre me preocupei em não ficar dando os fast food. Por mais que ele gostava de batatas fritas do McDonald's, eu sempre dava janta para ele antes de ir. Agora sim, depois de grande, eu ainda me preocupo, mas eu não fico tão bitolada assim, né? Eu, às vezes, eventualmente, a gente não tá em casa, ou se ele quer comer um lanche, uma batata frita, que no caso ele não é muito de lanche não, mas a batata frita e o nugget, que é o nuggets do McDonald's, ele gosta, né? Então aí eu deixo, e se ele não quiser, se ele estiver satisfeito, cheio, chega em casa, ele não quiser comer, uma vez ou outra eu até deixo, mas é muito difícil, muito difícil. Bom, vamos voltar ao assunto, né? Eu sempre quero, me empolgo, começo a falar sobre as outras coisas e tenho que falar, vamos voltar ao foco do vídeo. Mas então é isso, eu sempre me preocupei com a alimentação. Um dos requisitos, como eu já estava falando, era a alimentação. Então aqui na minha região, na minha cidade, aqui na minha redondeza, tem 2 escolas brasileiras e eu fui olhar as 2. Eu optei pela escola que ele estava, primeiro por causa que a comida era feita na hora, era fresquinha, eu recebi o cardápio e tinha, né, eu sempre me preocupei com os legumes refogados, era feito por uma nutricionista, né, que eu vi lá embaixo, estava assinado por uma nutricionista, então isso foi o ponto chave para eu poder colocar lá. A minha preocupação na creche japonesa era isso, era a alimentação, porque ele sempre comeu a comida brasileira, era muito difícil ele comer comida japonesa. Quando nós íamos nos restaurantes japoneses, a gente optava sempre pelos restaurantes que não é tão assim comida japonesa, né? Tipo Saizeria, que é o típico dos brasileiros, que tem massa, tem hambúrguer para criança. Então ele sempre comeu comidas normais assim, né? E eu fiquei preocupada com a comida japonesa, mas todo mundo me falava, não, fica tranquila. No começo eles não vão gostar muito, mas não é tão japonês assim, é umas coisinhas assim que é bem parecido com a nossa comida. Eu falei, então tudo bem. E realmente, gente, a sensei falou, a sensei é professora, tá, gente? Falou que ele está comendo bem, uma vez ou outra, assim, ele não gosta de alguma coisa, misoshiro, às vezes ele tá tomando algum tipo de sopa, ele não tá gostando, mas ela falou assim, no geral ele tá comendo bem, e isso me confortou bastante, que era a minha maior preocupação. Então a minha preocupação era isso, de resto eu não me preocupei muito, porque ele é uma pessoa, ao mesmo tempo que ele é meio tímido no começo, como eu disse, ele é uma pessoa super extrovertida, alegre, urusai num bom sentido, assim, no sentido de que ele é muito genki, ele é muito, assim, ele tem muita energia, né? Então eu não me preocupei tanto com isso, era mais por causa da comida. E nossa, foi muito incrível ele ter gostado da comida também. Bom, quanto à língua eu não fiquei tão preocupada, porque tem até uma senhorinha japonesa aqui do meu corredor que ela é tipo assim, ela é meio que responsável assim pelo nosso setor aqui. Então ela sempre teve amizade com a gente, com o Felipe também. Teve uma época que o Felipe se tornou amigaço dela, né, da Tabata-san.
E ele falava em português com ela falava em Nihongo, um não entendia com o outro, mas com gestos eles se entendiam, né? Então ele não ficava retraído. Então eu sempre acreditei que se eu colocasse ele na creche japonesa, ele ia se virar, sabe? Ele não ia ficar acanhado ou se sentindo rejeitado, não, porque ele sempre tenta se entrosar mesmo que não tá entendendo. Então foi muito legal isso, e então não tive medo quanto a isso, não. Outro fato legal também, que na verdade já tinha esse sistema na creche brasileira onde ele ia, era os sapatinhos deles, né? Eles utilizam um sapato próprio para o local e o sapato para sair mesmo, os tênis que eles brincam lá no parquinho. Então, todo final de semana, eles trazem de volta pra gente lavar, pra ficar limpinho, por causa de chulezinho, por causa pra manter limpinho o lugar lá onde eles pisam, tem que estar tudo limpinho, o sapato também tem que estar limpinho. Se você não sabe, eu acho que é difícil alguém não ter visto esse vídeo, mas saiu várias reportagens, acho que tanto na Globo quanto na Record. Eu vou tentar achar um link e deixar aqui uma matéria que algum deles fizeram pra vocês terem uma noção como que é a escola aqui japonesa, o modo de servir a comida, que é dentro da sala de aula, a troca de sapato, gente, a limpeza. Eu já até comentei num dos vídeos, no nosso bate-papo de escola brasileira e escola japonesa. Eu acho que se fosse introduzir isso na nossa cultura, com certeza a gente ia se sentir ofendido de um filho lavar banheiro da escola. Nós iríamos achar um absurdo, mas aqui sim, eles ajudam nas tarefas ali de higiene, de limpeza da escola, e isso eu acho muito legal. Eu acho até para o caráter, né, da criança ser formado naquela coisa de educação mesmo, né? Na verdade, a escola é o que? Está baseada na educação. A educação começa em casa, mas aqui no Japão eles focam muito nisso, a educação dentro da escola, junto com a educação dentro do lar, faz uma soma incrível no caráter da pessoa. Então isso eu acho muito incrível, tirando as coisas ruins que com certeza tem, que todos os lugares têm, que é o bullying. Até esses dias eu fiquei um pouquinho preocupada, mas na verdade nem tanto, porque são crianças assim, né? E eu via que não havia tanta maldade, mas eu fiquei um pouco preocupada de começar o bullying ali, né? Logo que eu deixei o Felipe, eles sentaram lá, porque acho que, se eu não me engano, até 8h30 as crianças ficam todas juntas ali, né? E aí, na hora que começa mesmo, dá um horário, cada criança vai pra sua sala. Aí ele fez umas amizadezinhas lá e ele ficou, as duas crianças ficavam banana, banana, acho que por causa dos Minions, né? E ficava assim pra ele, e ele não falava também, banana, ele pegava e batia na cabeça da criança, né? Ou seja, assim, essa foi a reação dele, que eu falei pra ele que é errado, que não era pra ficar batendo na cabeça da criança, mas eu fiquei um pouco preocupada, assim, no sentido, eu falei, não, você não pode bater na cabeça, mas ao mesmo tempo eu não expliquei pra ele que é pra falar algo também para as crianças que estavam assim, mexendo com ele, mas tava mexendo assim num sentido de brincadeira, né? Mas isso ao longo do tempo pode ser que torne algo de bullying, né? A criança fica falando banana, banana, e a outra criança fica calada, quieta, e aí as outras crianças acham, vamos fazer o que a gente quer com esse menino, né? Porque ele não fala nada. Então acho que muitas vezes começa nessa brincadeira, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e explicar bastante para as nossas crianças nesse sentido, e sempre conversar com a criança, né? Se você tem um diálogo aberto com a criança, quando ela chegar na idade escolar, que acho que é o que começa o bullying mesmo em si, eu acho que tem que conversar bastante com a criança, você ter uma liberdade para quando ela se sentir segura, para quando acontecer algo desse tipo, poder contar para você. Agora, se a gente dentro de casa não tem muita comunicação, a gente é muito severo, essas coisas talvez possa causar uma timidez para a criança poder te contar o que está acontecendo, né? Mas enfim, isso daria um outro vídeo, o bullying, mas tirando essas coisas ruins que existem na escola japonesa, que em outras escolas não estão fora disso, também há, só que aqui é muito grande. O bullying, a gente vê muitas histórias assim, é muito presente, né? Acho que é mais presente na escola japonesa do que talvez na escola brasileira, talvez, não sei, mas é o índice que a gente vê na escola japonesa, que há mais os bullying. Mas tirando isso, gente, olha, é de tirar o chapéu. A escola japonesa realmente é algo que nós, como brasileiros, a educação das escolas brasileiras deveriam olhar e poder se espelhar e trazer algo de bom
para nossa nação também. Quem sabe, né, agora a nossa nação, eu sei que vai demorar um bom tempo, mas eu torço, eu oro a Deus para que comece, vai ser lento, mas que tenho certeza que vai começar a caminhar caminhos de educação, caminhos de melhoras, né? Porque nós merecemos, nós brasileiros merecemos, porque é um país incrível, é um país que Deus tem abençoado, mas ao mesmo tempo existem pessoas que se aproveitam, né, dessa bênção que é o nosso país e quer poder tirar proveito dessas coisas, né, dessas riquezas que existem no nosso Brasil, em todos os sentidos. E o Brasil, ele tende a crescer, só que as autoridades às vezes impedem, mas vamos orar para que Deus realmente venha dar estratégias ao novo governo para que comece a caminhar aí um caminho aí de sucesso para o nosso Brasil. Mas é isso, gente, eu só queria compartilhar com vocês, dar um update do Felipe, né, da trajetória dele aqui no Japão e na parte de estudos. Na verdade, no momento, nesse exato momento, assim, hoje, eu pensando, se eu estiver aqui ainda no Japão e ele entrar na idade escolar, hoje, tá, gente? Eu sei que minha cabeça pode mudar, mas eu quero voltar a colocar ele na escola brasileira, porque a minha intenção não é viver aqui muitos anos aqui no Japão, então já são 10 anos que eu estou aqui no Japão, então eu não quero prolongar muito mais ainda aqui, então eu quero que o Felipe estude no Brasil, então eu pretendo colocar ele novamente na escola brasileira. Mas se eu voltar pro Brasil, é claro, aí ele já vai estar lá ingressado lá. Ou se eu ainda estiver aqui, não sei, pode ser que mude a minha opinião e eu continue ele ainda na escola brasileira, japonesa, mas enfim, isso é o que eu estou pensando hoje, né? A gente pode mudar aí nosso pensamento, mas por hoje é isso. E eu sou muito grata a todas as pessoas que escrevem, mas eu peço desculpas por demorar às vezes por escrever. Esses dias que eu fiquei um pouco parada por causa do terremoto que teve lá em Kumamoto, as fábricas pararam, como eu falei no vídeo anterior, então eu pude ficar um pouquinho em casa e aí eu pude correr e responder as pessoas que fazem tempos que mandaram perguntas pra mim, eu nunca tenho tempo de responder, então eu tive tempo de sentar e ler, responder, e eu sou muito grata por vocês estarem me acompanhando, se inscrevendo, dando seus likes, eu sou muito grata a isso. E como eu falei no outro vídeo, né, cada tempinho que eu tenho assim pra gravar pra vocês, eu estou amando e eu quero fazer muito mais vídeo pra vocês. Então é isso, eu só queria compartilhar com vocês essa mudança, essa transição, né, que o Felipe tem sofrido aí da escola brasileira à escola japonesa. Agora então eu vou mostrar pra vocês rapidinho o que eles pediram pra comprar: o uniforme, os copinhos. Eu vou mostrar a parte do ano anterior, que na verdade pra ele foi mês passado. E aí pra completar os itens, né, que eles pediram pra comprar, eu mostro o desse ano já também, que é o amarelinho, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de clicar em gostei, se inscreva no canal para receber todos os outros nossos vídeos. E é isso, um beijo e até mais. Bye!